Bom, vamos lá. Aqui você está no canal Conexões e Crenças, um canal que a gente fala de espiritualidade, fala de doutrina espírita, fala de cristianismo, fala de física quântica, fala um pouco de temas relacionados a esses assuntos, que na minha concepção tem essa conexão, né? Então é um espaço onde a gente pode conectar as nossas crenças. É um espaço aberto, um espaço livre para que todos possam participar, para que todos entrem, tragam suas contribuições, comentem, tragam suas sugestões, né? Compartilhem com quem por bem achar interessante, que gostem do assunto. Então, a gente tem nesse canal Conexões e Crenças, a gente faz transmissões ao vivo, aqui pela Twitch, todas as segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã. A gente transmite uma leitura comentada, às segundas e quartas da Bíblia Peshita, que é essa Bíblia aqui que foi traduzida diretamente do aramaico, e às sextas-feiras do Livro dos Espíritos. Então, eu faço uma leitura e faço alguns comentários de acordo com a minha vivência, com a minha experiência, com o meu conhecimento. Tá? Pois depois desse vídeo transmitido ao vivo, eu baixo o vídeo e subo no YouTube, faço a legenda e subo no YouTube. Então, todas as segundas, quartas e sextas tem vídeo novo no YouTube. Aí, obviamente, que leva um tempinho aí para fazer todo esse tratamento aí do vídeo, então nem sempre é logo na sequência, de manhã, às vezes, ao longo do dia, o vídeo é publicado no YouTube. E depois também a gente faz alguns cortes, publica no Instagram. Tá? Então também tem o nosso canal no YouTube Conexões e Crenças e tem o nosso canal no Instagram Conexões.crenças. Então, sigam o canal, tanto o canal do Instagram quanto o canal do YouTube. Sigam lá, divulguem, compartilhem, cliquem lá no aviso para vocês receberem mensagem nova, vídeos novos, assim vocês vão estar sempre atualizados e, obviamente, como eu sempre falei, como eu sempre falo, é um canal aberto a sugestões, a críticas, a feedbacks, né? Faça seus comentários e venha fazer parte da nossa comunidade Conexões e Crenças. Importante também, todo o nosso trabalho ele é conduzido aqui por mim, né? O conteúdo é conduzido aqui por mim, mas a gente tem todo o suporte da equipe da Clima Digital, que é a agência que faz a parte técnica para nós, né? Então eles fazem edições de vídeos, fazem os cortes do Instagram, ajudam a gente na roteirização, ajudam a gente também na criação da landing page, do nosso blog, do nosso site, dos materiais que a gente compartilha com vocês. Então, aproveitando até o gancho para avisar que a gente semana passada disponibilizou lá na bio do nosso canal do Instagram a Bíblia Peshita, o capítulo inicial da Bíblia Peshita, o primeiro capítulo da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Tem lá um PDF com um resumo do livro, um resumo ilustrado do livro, bem interessante, gratuito. Tá? Então, quem tiver interesse, entra lá no nosso canal no Instagram, conexões.crenças, vai lá na bio, se clicar na bio, tem um link lá para você baixar esse livro, esse PDF do livro de Gênesis. Tá bem, é bem bacana mesmo, tá? Depois não deixe de fazer o seu download. Tá? E a ideia é a gente, a cada livro que a gente vai lendo, na Bíblia a gente vai lançando esses PDFs. Você pode colecionar também, e é uma forma mais fácil de você ler, de você lembrar o conteúdo que tem naquele capítulo da Bíblia, tá bom? Obviamente quem faz esse trabalho para nós, quem dá esse suporte é a Clima Digital, então não deixe de seguir. Opa, tira o não da frente, a gente fica falando muito não, né? A gente é muito... eu tenho que me policiar, né? Porque a gente usa muito essa palavra. Então, sigam a Clima Digital. Vai lá, segue a Clima Digital no Instagram, @Clima Digital, e também no site deles, climadigital.com.br. A gente precisa aprender a ser mais positivo nas palavras, né? Nos pensamentos, nas palavras, porque isso é energia, isso é frequência, né? Então, vocês veem, eu também me policio, né? Todos nós temos que aprender a usar da positividade. Então é isso, já falei demais esse começo, né? Então, vou tomar meu gole de café, que eu sempre vou ficar me acompanhando ao longo da leitura.
esses primeiros, esses primeiros goles sempre com um pouco mais de cuidado, porque tá quente, né? Para não queimar a goela. Mas vamos lá. Então tá, gente. Vamos começar a nossa leitura. Semana passada a gente deu uma pulada na quarta-feira e eu tô sentindo falta da leitura aqui da Peixita, né? Porque a gente vai se envolvendo na leitura, eu pelo menos sou assim, né? A gente vai se envolvendo na leitura e quem não gosta de uma boa história, né? Então, apesar da gente conhecer a história, nada como a gente revisitar, repassar na leitura, né? Para voltar a ter essas memórias, essas lembranças. Então, a gente estava. A gente está no livro de Êxodo, capítulo 18, a gente vai retomar, tá bom? A gente estava aqui naquela parte de que eles tinham saído, né? Eles já tinham saído lá do Egito, estavam se alimentando do maná, né? Que é aquele alimento que Deus proveu, né? Enfim, então vamos lá. Sequência, capítulo 18 do livro Êxodo. Ele fala aqui, Iatron visita Moisés. Iatron, segundo a Bíblia tradicional aqui, né? Para a gente ter uma referência dos nomes. Jetro, sacerdote de Madian. Então, vamos lá, pessoal. Jetro e Atron, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu tudo que Elará fizera a favor de Moisés e de seu povo Israel, e de que Mariá fizera sair do Egito os filhos de Israel. E Jatron, sogro de Moisés, tomou a sua filha Séfora, a mulher de Moisés, após ele deixá-la, e os dois filhos dela. Um se chamava Gershom, que Moisés dissera, eu fui peregrino em terra estrangeira. E o outro se chamava Eleazar, que Moisés dissera, o Alahá de meu pai foi em meu auxílio para me livrar da espada do faraó. Gershom e Eliezer, mais ou menos a mesma coisa, a fonética é parecida, né? E Atron, o sogro de Moisés, junto com os filhos e a mulher de Moisés, chegaram diante de Moisés no deserto. Um dia ele estava acampado junto ao monte de Alahá. E foi dito a Moisés, eis que teu sogro Iatron veio a ti, e tua mulher e os teus dois filhos com ele. Então Moisés saiu ao encontro do seu sogro, prostrou-se diante dele e o beijou. Depois de perguntarem um ao outro como estavam, entraram na tenda. Depois contou Moisés a seu sogro tudo o que fizera Mariá, a Faraó e aos egípcios, a favor dos filhos de Israel, todas as vicissitudes que lhes sobrevieram pelo caminho e como os livrara Mariá. Então Iatron se regozijou a respeito de todo o bem que fizera Mariá a Israel, ao livrá-los da mão dos egípcios da mão do Faraó. E disse Iatron, bendito a Mariá, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão do Faraó, que livrou o seu povo do domínio dos egípcios. Agora sei que Mariá é maior do que todos os deuses por causa da conspiração que tramaram contra eles. Em seguida, Iatron, sogro de Moisés, ofertou a Mariá a oferta queimada e sacrifícios. Depois vieram Arão e todos os anciãos dos filhos de Israel a comer com o sogro de Moisés diante da presença de Alahá. Aí Jetro, né, aconselha Moisés a delegar responsabilidades. Versículo 13. Aconteceu que no outro dia que Moisés se assentou para administrar a justiça ao povo, e o povo permanecia diante de Moisés desde a manhã até o anoitecer. Mas ao ver o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia, disse-lhe, que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas sozinho desde a manhã até o anoitecer, com todo o povo diante de ti? E Moisés respondeu ao seu sogro, porque o povo vem a mim para consultar Alahá. Eles comparecem diante de mim porque têm algum assunto, e eu julgo entre um e outro, e eu lhes dou a saber os mandamentos de Alahá e suas leis. Então o sogro de Moisés lhe disse, não é bom o que tu fazes. Seguramente se sobrecarregarão tanto tu como todo o teu povo. Tarefa pesada para ti, e não poderás completá-la tu sozinho. Agora presta atenção à minha voz.
Eu te aconselharei e Allahá estará contigo. Seja tu o instrutor para o povo da parte de Allahá e apresenta os assuntos diante de Allahá. E tu os enxotarás para que guardem os mandamentos e as leis. Mostrarás a eles o caminho em que devem andar e o que farão. Procurarás também, dentre todo o povo, homens aptos e temerosos de Allahá, homens fiéis, que odeiem o suborno e a fraude, e coloquem-os à frente deles como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem o povo em todo o tempo, e quando tiverem um assunto difícil, que compareçam a ti, mas eles julgarão todo o assunto menor. Assim a carga te será leve, pois eles a carregarão contigo. Se isto fizeres, e Allah assim te ordena, tu poderás resistir também todo este povo, e cada um irá para casa em paz. E Moisés ouviu o conselho de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito a ele. Então escolheu Moisés dentre todo Israel a homens aptos, e os colocou como chefes sobre o povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E eles julgavam o povo em todo o tempo. Os assuntos difíceis traziam a Moisés, mas eles julgavam os assuntos menores. Depois Moisés despediu seu sogro e ele foi à sua terra. Interessante, né? Isso aqui é a origem do sistema judiciário, né? Porque, claro, né? Imagina um povo no deserto, um povo que estava se constituindo ali, um povo que até então tinha sido escravo durante 400 anos. Eles não tinham nenhuma habilidade, né, na condução das leis, né, porque eles obedeciam essas leis, né, impostos como escravos. Então, e realmente deixar que todos viessem até Moisés se aconselhar seria insano, ele não faria mais nada. Então, Jetro orientou, né, que se fizesse dessa forma, tivessem divisão dos povos, né? Então, se elencasse chefes, né? Chefes de tribos, de grupos menores, né? E que assim fosse tendo uma escala hierárquica para para definição de julgamentos, para definição de aconselhamentos, né? Isso nada mais é do que um modelo de sistema judiciário, né? Com juízes, né? Primeira instância, segunda instância, né? Então, é interessante. Daí que se cria o estabelecimento das leis e do segmento das próprias. A Bíblia realmente ela traz muitos ensinamentos, né? Tem muitas referências, né, de coisas que vivemos até hoje. Então, vamos lá. Capítulo 19. Confirmação do Pacto de Mariá. No terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sim. E havendo sempre preparar os nomes. O Sinai, deserto do Sinai. Sim, é o Sinai. Então, no terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. E havendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. E acampou Israel ali em frente ao monte. Então, Moisés subiu a Allahá e Allahá o chamou do monte e disse: Assim dirás aos da casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós vistes o que fiz aos egípcios, também como vos levei, como que sobre asas de águia, para vos trazer a mim. Agora, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes o meu pacto, sereis meus amados sobre todos os povos da terra, porque minha é a terra. E vós sereis para mim um reino, sacerdotes e um povo santo. Estas são as palavras que tu falarás aos da casa de Israel.
Depois voltou Moisés e, chamando aos anciãos do povo, expôs diante deles todas essas palavras que ordenara a Maria. Então respondeu todo o povo, unânime, dizendo: tudo o que disse Maria faremos. Levou Moisés a Maria a resposta do povo. Depois disse Maria a Moisés: eis que eu virei a ti em uma densa nuvem, para que o povo ouça enquanto eu falo contigo, e também creiam em ti para sempre. Então declarou Moisés diante de Maria a resposta do povo. E disse Maria a Moisés: vai ao povo e santifica-se hoje e amanhã, e que limpem as suas vestes, que estejam prontos ao terceiro dia, porque ao terceiro dia descerá Maria sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Depois adverte ao povo, dizendo: acautelai-vos, não subireis ao monte, nem vos aproximareis dos seus limites, pois todo aquele que se aproximar do monte será morto. Não tocará nele mão alguma, pois será apedrejado ou flechado. Quer seja animal ou pessoa, não viverá. Enquanto a trombeta estiver silenciosa, eles terão permissão de subir ao monte. Moisés desceu do monte em direção ao povo e santificou o povo deles, e santificou o povo. Depois eles limparam suas vestes. Disse Moisés ao povo: estejais prontos no terceiro dia, não tocareis em mulher. E sucedeu que no terceiro dia pela manhã houve trovões e relâmpagos, e uma enorme nuvem apareceu sobre o monte, e houve um som alto de trombeta, sobremaneira, de modo que se estremeceu todo o povo que estava no acampamento. Olha aí, ó. Uma evidência de, de uma manifestação ufológica aqui, né? Vamos lá, vou ler de novo. Sucedeu, versículo 16 do capítulo 19. E sucedeu que no terceiro dia pela manhã houve trovões e relâmpagos, uma enorme nuvem apareceu sobre o monte, e houve um som alto de trombeta, sobremaneira, de modo que se estremeceu todo o povo que estava no acampamento. Então, cada um faça o seu julgamento aí, né? O que vocês acham que poderia ter sido isso? Isso foi uma tradução feita há quanto tempo? Né? Um fato que aconteceu há quanto tempo? Então, vou até anotar aqui. Eu gosto de anotar essas partes. Capítulo 19, versículo 16. Isso efetivamente podemos supor, né? Ou acreditar, ou sei lá, um indício de que possa ser uma manifestação ufológica, né? Uma nave que se aproximou aí, né? Enfim, cada um faz seu julgamento, né? Vamos lá, vamos continuar. Versículo 17. Depois Moisés fez sair o povo do acampamento para ir ao encontro de Alahá, e se detiveram ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque descera sobre ele Maria em fogo, e se elevava junto e se elevava a sua fumaça como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremeu violentamente. Continua, né? Aconteceu que, enquanto o som da trombeta aumentava em intensidade, Moisés falava e Alahá lhe respondia com estrondo. Então desceu Maria sobre o monte do Sinai, no cume do monte, e chamou Maria a Moisés ao cume do monte, e subiu Moisés. E disse Maria a Moisés: desce para divertir o povo, para que não ultrapasse os limites diante de Maria para ver, e caiam muitos deles. E os sacerdotes que se chegam a Maria também se santifiquem, para que Maria não se arremeta contra eles. E disse Moisés a Maria: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertistes, dizendo-lhe: marques limite para o monte e santifique-o. E disse a ele Maria: vai, desce, depois sobe tu junto com teu irmão Arão,
mas que os sacerdotes e o povo não ultrapassem os limites para subir diante de Maria, para que ele não mate alguns deles. Então desceu Moisés ao povo e disse isso a eles. Vocês veem, né? Ele era para subir para falar com o Senhor, apenas Moisés e Arão. O resto do povo, mesmo os sacerdotes, deveriam ficar dentro dos limites, senão eles seriam executados. Eu estou brincando executados, né? Mas não poderiam, porque seriam mortos, né? Não poderiam estar diante do Senhor. De novo, né, gente? Cada um tem uma compreensão aí do que diz o texto bíblico, né? Figuras de linguagem, metáforas, né? Lembrando que isso se deu há 3.000 anos atrás, né? 3.000 anos, por volta disso. Então, você imagina o povo naquela época, o nível de compreensão, o nível de brutalidade, né? De mentalidade do povo, que já ainda hoje é bruta, né? Se imagina naquela época. Então, era necessário regras bem rígidas, né? Então, vamos lá, capítulo 20. Maria estabelece os 10 mandamentos. Então, aqui a partir dos 10 mandamentos, né? Êxodo capítulo 20. Alahá disse todas estas palavras. Eu sou Maria, teu Alahá, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti qualquer imagem nem semelhança do que há acima do céu, nem do que há abaixo da terra, nem do que há nas águas debaixo da terra. São os 10 mandamentos, né? Não as adorarás, nem lhes renderás culto, porque eu sou Maria, teu Alahá. Alahá ciumento que castiga as culpas dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que lhe aborrecem. Enfim, esse não é um conceito, para mim, né? Não é um conceito de Deus que castiga, que pune, né? Um ciumento. Deus está muito acima de tudo isso, né? Mas era importante, era necessário que houvesse, naquela época, regras rígidas, né? Porque senão as pessoas, imaginam, um povo de milhares no deserto, sem regras, seria uma bagunça, né? Versículo 6. Mas mostro misericórdia a 1000 gerações aos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. 7. Não jurarás com falsidade no nome de Maria teu Alahá, pois Maria não considerará inocente aquele que jurar com falsidade em seu nome. Lembra-te do dia de repouso, para que o santifiques. Trabalhará 6 dias para fazer toda a tua obra. Mas no 7º dia é dia de repouso para Maria teu Alahá. Não farás nele qualquer obra, nem tu, teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu gado, nem o estrangeiro que viva nas tuas cidades. Porque fez Maria os céus e a terra, os mares e tudo o que há nele, em 6 dias, e repousou no 7º dia. Por isso bendisse Alahá o 7º dia e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que sejam prolongados os teus dias na terra, que Maria teu Alahá te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não farás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, aqui exatamente essa parte, que é o capítulo 20, né, é a descrição dos 10 mandamentos. Né? Quais foram os mandamentos que Deus deixou para Moisés e para o povo de Israel. Ainda tem mais uma parte aqui do capítulo 20, 18. Todo o povo percebia os trovões e os relâmpagos do som da trombeta e o monte que fumegava. Ao ver o povo isto, sentiu medo e se manteve afastado. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e te ouviremos, mas não falará conosco Alahá para que não morramos. Eles tinham medo, né? O povo tinha medo de Deus ali, porque
eram barulhos, fogo, então se tratava ali com base no medo. Então disse Moisés ao povo: Não tenhais medo, porque veio Allahá para provar-vos, para que permaneça o seu temor diante de vós e para que não pecais. E o povo permaneceu afastado enquanto Moisés se chegou à densa escuridão, onde estava Allahá. Então disse Maria a Moisés: Assim dirás aos da casa de Israel: Vós tendes visto que falei convosco desde o céu. Não fareis para vós deuses de ouro nem deuses de prata, além de mim, não fareis para vós. Tu farás um altar de terra para mim, para que sacrifique sobre ele as tuas ofertas queimadas e as tuas ofertas, tuas ovelhas e seus touros. Em qualquer lugar que eu faça, que se recorde do meu nome. Virei a ti, te bendirei. E se um altar de pedra fazes para mim, não o construirás de pedras talhadas, pois caso ergas qualquer ferramenta sobre ele, tu o profanarás. Não subirás por degraus ao meu altar, para que não seja descoberta a tua nudez sobre ele. Capítulo 21. A lei relativa aos escravos hebreus. Estes são os decretos que exporás diante deles. Quando adquirires um escravo judeu, 6 anos te servirá, mas no 7º ano sairá livre diante de ti. Se somente ele entrou, só ele sairá. Mas se era casado, sua mulher sairá junto com ele. Se o seu amo houver dado a ele uma mulher, e ela tiver dado para ele filhos e filhas, a mulher e os filhos dele serão do dono dela, e ele sairá livre sozinho. Mas se o escravo disser: Eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair livre, então seu dono o apresentará diante dos juízes, depois o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu dono furará a orelha dele com uma sovela. Desta maneira lhe servirá para sempre. Quando alguém vender sua filha como escrava, ela não sairá livre como saem os escravos. Se ela não for do agrado do seu dono, como que para ser tomada por mulher, permitirá que ela seja redimida, mas não a venderá para um povo estrangeiro, pois a tratou com engano. Mas se seu filho a toma por mulher, ele a tratará como se costuma tratar as filhas. Se ele toma outra mulher para si, não lhe reduzirá suas provisões, a primeira mulher, nem seu vestido, nem seu direito conjugal. Se essas 3 coisas não lhe fornecem, ela poderá sair livre sem pagar dinheiro. É interessante, né? Regras sobre o modelo de escravidão que tem na Bíblia, naquela época, né? Então, claro que isso tem um contexto histórico, né? Mas é interessante a gente analisar, né? Se a gente toma trechos da Bíblia com essa contextualização histórica ao pé da letra, a gente deveria tomar tudo ao pé da letra. Então, se a gente não toma alguma parte, a gente não deveria tomar nada, né? Por coerência, né? Então, tudo deveria ser analisado da perspectiva histórica, da perspectiva cultural, da perspectiva metafórica, né? Então, tudo isso deveria ser considerado. Mas isso é a minha percepção, tá, gente? Então, lembrando que o que eu falo aqui é aquilo que eu penso de acordo com a minha bagagem de conhecimento. Vamos lá, capítulo 21 ainda, versículo 12. Que fala sobre as leis relativas e compensações e sanções. Aquele que ferir uma pessoa causando-lhe a morte, lhe será dada a morte irremediavelmente. Por outro lado, aquele que não estava à espreita dele, mas Allahá o entregou nas suas mãos, eu te mostrarei o lugar para o qual ele fugirá. Mas se alguém desafiar o seu próximo e o assassinar com astúcia, mesmo
de junto do meu altar, o tirarás para matá-lo. Aquele que agredir seu pai ou sua mãe, se lhe dará morte irremediavelmente. Aquele que sequestra uma pessoa, seja vendendo-a ou a que for achado em seu poder, se lhe dará morte irremediavelmente. Aquele que maldiz o seu pai ou a sua mãe, se lhe dará morte irremediavelmente. Quando dois homens estão brigando e um homem ferir o outro com uma pedra ou com o punho, ele não morrer, mas cair enfermo, caso ele se levante, chegando mesmo a caminhar pela rua, apoiado sobre o seu cajado, aquele que o feriu será inocentado. Somente lhe pagará pelo tempo que esteve parado para se curar. Quando alguém agredir seu escravo ou sua escrava com uma vara e morrer debaixo da sua mão, será julgado e castigado. Mas, se sobreviver por um ou 2 dias, não será castigado, porque é sua propriedade. Se brigarem, quer dizer, o cara pode bater nos escravos, né? Desde que não morra. É sua propriedade. Se brigarem 2 homens e golpearem uma mulher que está grávida e ela abortar sem que haja outro dano, certamente ao responsável lhe se dará a multa de acordo com o que impuser sobre ele o marido da mulher, e pagará conforme determinarem os juízes. Por outro lado, se houver algum dano maior, então pagará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Quando alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o danificar, livre o deixará ir, em compensação pelo seu olho. Essa aqui é a origem da que a gente chama de lei mosaica, né? Olho por olho, dente por dente. E se cair o dente do seu escravo ou o dente da sua escrava, livre o deixará ir, em compensação pelo seu dente. Quando um touro escornear o homem ou uma mulher e morra, o touro morrerá apedrechado, e não se comerá a sua carne, mas o dono do touro será inocente. Mas se o touro tinha o costume de escornear, e o seu dono, tendo sido advertido, não prendeu, e este mata um homem e uma mulher, o touro morrerá apedrejado e também o seu dono morrerá. Mas se lhe for imposta uma multa em troca da sua vida, pagará a quantidade que lhe impuser. Se o touro escorneia um filho ou uma filha, se procederá segundo este mesmo decreto. Se o touro escorneia um escravo ou uma escrava, o dono do touro pagará ao seu proprietário 30 ciclos de prata, e o touro morrerá apedrejado. Quando alguém deixar aberto um poço ou cavar um poço e não o cubra, e nele cai um touro ou um jumento, o proprietário do poço fará restituição, pagará seu valor em dinheiro ao seu dono, e o animal morto será dele. Se o touro de alguém escornear o touro de outro e o mata, venderão o touro vivo e repartirão o dinheiro, e repartirão também o touro morto. Por outro lado, se era conhecido que o boi tinha o costume de escornear e não o prendeu, seu dono, ele pagará touro por touro, e o touro morto será dele. Então, estabelecendo leis, né? Estabelecendo regras de convívio, regras sociais, regras, uma legislação praticamente, né? Importante para que houvesse um convívio harmônico, né? Houvesse leis, né? Entre os povos naquela época. Capítulo 22. Leis relativas à restituição. Quando alguém furtar um touro ou uma ovelha e os degolar, os vender, pagará 5 touros pelo boi e pagará 4 ovelhas pela ovelha. Se um ladrão é surpreendido arrombando uma casa e for ferido e morrer, o touro não receberá punição. Se sucede à plena luz do dia, haverá punição e o ladrão fará completa restituição. E se não tiver para fazer, então será vendido em compensação pelo seu furto. Se o seu furto, seja touro, jumento ou ovelha, for encontrado vivo em seu poder, restituirá o dobro. Quando alguém deixar seu gado pastando num campo ou numa vinha, e permite que este ande solto para pastar em outro campo, fará restituição com o melhor do seu campo e com o melhor da sua vinha. Se alguém acende um fogo
e este se estende aos espinhos, consumindo os feixes, ou o trigo amadurecido, ou em campo, aquele que provocou o incêndio fará completa restituição. Se alguém entrega ao seu próximo dinheiro ou bens para que os guarde, e estes forem furtados da casa do homem, o ladrão pagará em dobro caso seja encontrado. Mas se o ladrão não for achado, então o dono da casa comparecerá diante dos juízes para determinar se ele não estendeu a sua mão aos pertences do seu próximo. Em qualquer caso de fraude, seja de touro ou de jumento, de cordeiro ou de roupa, ou de qualquer coisa extraviada da qual se possa dizer: é isto, a causa de ambos será apresentada diante dos juízes, e aquele que seja declarado culpado pelos juízes pagará o dobro ao seu próximo. Versículo 10. Se alguém entrega a seu próximo um jumento ou um touro, ou um cordeiro, ou qualquer animal para guardá-lo, e este morre, ou sofre dano, ou é furtado sem que alguém veja, haverá entre ambos um juramento na presença de Maria, de que não estendeu a sua mão aos pertences do seu próximo. O proprietário aceitará os juramentos e o outro não fará restituição. Mas se de fato foi furtado dele, fará restituição para seu proprietário. E se o animal foi despedaçado, o trará como evidência. Não fará restituição pelo animal despedaçado. Quando alguém pedir emprestado algum animal a seu próximo, e este for morto ou ferido na ausência do seu dono, fará completa restituição. Mas se o dono estava presente, não fará restituição. Se o animal era alugado, pegará o seu aluguel. Quando alguém seduzir uma donzela que não for desposada e se deitar com ela, ele a tomará por esposa. Mas se seu pai se recusa a entregá-lo a ele, ele pagará a quantidade correspondente ao dote das donzelas. Não deixarás com vida o feiticeiro. A qualquer que se deitar um animal, se lhe dará morte irremediavelmente. Nossa, está na Bíblia isso. Aquele que ofereça sacrifícios a ídolos perecerá, mas somente a Maria os oferecerás. Não oprimireis, nem causareis dano algum ao estrangeiro, porque vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não causareis dano a viúva alguma nem ao órfão, porque se lhes prejudicardes, eles orarão a mim, ouvirei atentamente as suas orações. E se acenderá a minha ira, e vos matarei a espada, e vossas esposas se tornarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Se dinheiro emprestares a um necessitado que esteja contigo, dentre meu povo, não te comportarás com ele como um usurário, nem lhe cobrarás juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, ao pôr do sol o devolverás a ele, pois essa é a sua única cobertura com a qual cobre o seu corpo. Com que dormirá? E se ele orar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Não insultarás o juiz, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não te demorarás em oferecer as primícias da tua colheita e as primícias do teu lagar. O primogênito de teus filhos dará para mim. Farás o mesmo com os teus bois, com o de tuas ovelhas. Estarão 7 dias com sua mãe, e ao 8º dia o dará a mim. Sereis homens santos para mim. Não comereis carne de um animal despedaçado. Aos cães a lançareis. Capítulo 23. Exortação à santidade. Não propagarás um rumor falso, nem te porás de acordo com alguém culpado de ser um falso testemunho. Não seguirás a maioria para fazer o mal, nem responderás a respeito de um juízo inclinando-te a maioria para pervertê-lo. Não favorecerás o pobre na sua disputa. Se achares desgarrado o touro ou o jumento do teu inimigo, certamente o devolverás. Quando vires o jumento, que é propriedade do teu inimigo, caído debaixo da tua carga, procure não deixar que ele levante sozinho. Certamente o ajudarás a levantar-se.
Não perverterás o direito do pobre em um juízo. De testemunhar falsamente te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque eu não absolverei o condenado. Não receberás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios no juízo e perverte as declarações dos justos. Não oprimireis os estrangeiros, porque vós sabeis o ânimo do estrangeiro, porque estrangeiros fostes na terra do Egito. Relativa ao ano sabático e ao dia de repouso. Versículo 10. 6 anos semearás a tua terra e recolherás a sua colheita. Mas no sétimo, somente ararás e a deixarás. Tu a deixarás para que se alimentem os necessitados do teu povo e a sobra deles comerão os animais do campo. Farás o mesmo com as tuas vinhas e com os teus olivais. 6 dias trabalharás, mas repousarás no sétimo dia, para que descanse o teu boi e o teu jumento, para que o filho da tua escravo e o estrangeiro que está em tuas cidades renove suas forças. E em tudo o que vos disse sereis cuidadosos. Não fareis menção do nome de outros deuses, nem vos subirá ao vosso coração. Festividades anuais. Versículo 14. 3 vezes ao ano me celebrareis festa. Celebrarás a festa dos pães sem levedura. 7 dias comerás pão sem levedura, como te ordenei. No mês da floração, porque saíste do Egito ao mês da floração. E não se apresentarão diante de mim com as mãos vazias. Celebrareis também a festa da colheita das primícias do grão que semeares no campo, e a festa da colheita ao final do ano, quando recolheres tua colheita do campo. Interessante que ele fala no mês da semeadura, né, que é o início da primavera, que é quando acontece efetivamente a Páscoa, no hemisfério norte, né? Não é por abril, que é início do outono para nós aqui no hemisfério sul, é o início da primavera para eles no hemisfério norte. Acerca das oferendas e sacrifícios, versículo 17. 3 vezes ao ano se apresentarão todas as tuas oferendas comemorativas diante de Maria teu Alahá. Não ofertarás o sangue do sacrifício com pão levedado, nem a gordura do sacrifício deixarás até amanhã. Trarás à casa de Maria teu Alahá as primícias dos frutos da tua terra. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Não vai matar o cabrito novilho, né? Ainda amamentando. Obediência, condição para a bênção. Versículo 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te proteja pelo caminho e para que te introduza a terra que eu preparei. Seja cuidadoso diante dele e preste atenção à sua voz. Não o recitas, não perdoando assim vossas culpas, pois nele está o meu nome. Mas se ouvires atentamente a sua voz e fizeres tudo o que ele disser a ti, eu odiarei os que te odiarem e submeterei a angústias os teus inimigos. Porque irá o meu anjo diante de ti e te levará contra os amorreus, aos hititas, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e contra os jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás aos seus deuses, nem lhes renderás culto, e nem farás como as suas obras, mas derrubarás e quebrarás completamente as suas colunas rituais. Adorareis a Maria, vosso Alahá, e ele abençoará o vosso pão e as vossas águas, e eu eliminareis as doenças de vossas famílias. Número 24. Número 23. Não terás na vossa terra mulher que aborte nem tampouco estéril. Eu completarei o número dos vossos dias. Eu enviarei o meu terror diante de ti, e eu desolarei todo o povo aonde entrares, e farei com que os teus inimigos recuem a espada diante de ti. Eu enviarei vespões diante de ti,
e desolarei os cananeus e os hititas diante de ti. Por outro lado, não os devastarei diante de ti num só ano, que não se torne a terra desolada, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Eu as destruirei diante de ti pouco a pouco, até que te fortaleças e possuas a terra. Eu fixarei a tua fronteira desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto até o rio, e darei nas vossas mãos os moradores dessa terra para que os destruas. Não te aliançarás com eles nem com seus ídolos. Eles não viverão na tua terra, para que não te façam pecar diante de mim. Não renderás culto aos seus deuses, para que não te sejam um tropeço. Eu vou avançar aqui mais um pouquinho. A gente completa 50 minutos. Ó. Capítulo 24 é curtinho. Confirmação do pacto no Monte Sinai. Depois ele disse a Moisés: Subi a Mariá tu, Arão, Nadeb e Abihu, e 70 anos dos anciãos de Israel, mas adorareis de longe. Moisés somente se chegará diante de Mariá. Eles não se chegarão, nem o povo subirá junto com ele. Então veio Moisés e comunicou ao povo todas as palavras de Mariá, e todos os mandamentos, e todo o povo respondeu a uma voz, dizendo: Faremos tudo o que Mariá tem falado. Moisés escreveu todas as palavras de Mariá, e depois, levantando-se muito cedo, edificou um altar ao pé do monte, e 12 pilares, segundo os 12 tribos de Israel. Depois ele enviou uns jovens dos filhos de Israel, e fizeram ofertas completamente queimadas, e eles sacrificaram touros como sacrifícios de paz para Mariá. Depois tomou Moisés a metade do sangue, colocou em uma tigela e derramou sobre o altar a outra metade. Depois tomou o livro do pacto, leu-o diante do povo, e eles disseram: Tudo o que falou Mariá, obedeceremos e praticaremos. Então tomou Moisés o sangue, depois o borrifou sobre o povo e disse: Este é o sangue do pacto, que Mariá fez convosco, conforme todas essas palavras. Depois subiram Moisés e Arão, Nadab e Abihu, e 70 dos anciãos de Israel, e contemplaram o Alahá de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de uma plataforma de safira, semelhante à limpidez do espectro do céu. Mas ele não estendeu a sua mão contra os anciãos dos filhos de Israel, e eles contemplaram Alahá e comeram e beberam. Então disse Mariá a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, porque eu darei a ti as tábuas de pedra, com as leis e os mandamentos que escrevi para instruí-los. E se levantaram Moisés e Yeshu, seu assistente, e subiu Moisés ao monte de Alahá. 13. Josué. Moisés e Josué. E disse aos anciãos: Esperai por nós aqui, até que tornemos a vós. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum assunto chegará diante deles. Depois subiu Moisés ao monte, o qual foi coberto com uma nuvem. E a glória de Mariá se pôs sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Mariá, ao 7º dia, chamou Moisés de dentro da nuvem. Então ele contemplou a glória de Mariá sobre o cume do monte como um fogo consumidor, à vista de todos os filhos de Israel. E entrando Moisés no meio da nuvem, ele subiu ao monte, e esteve Moisés no monte durante 40 dias e 40 noites. E assim encerra o capítulo 24. Também tem uma evidência aqui, né? De uma aparição extraterrestre. Essas nuvens, assim, as nuvens são estranhas. Mas legal, vamos aqui, capítulo 18 até o 24, onde ele fala das leis, né? Basicamente, né? Onde Deus entrega as leis e aí encerra com ele levando Moisés ao cume do Sinai para entregar as tábuas, né? 40 dias e 40 noites.
Esses números eles são muito comuns, né, na Bíblia. 40 anos, 40 dias, 40 noites. Então, a gente não sabe se efetivamente é esse tempo todo ou se é uma figura de linguagem, né, para demonstrar aí um período longo. Enfim. Mas eu não vou avançar muito aqui, porque já são 50 minutos de gravação, de vídeo, de transmissão. Agradeço aqui a presença de todos, por estarem acompanhando conosco. Na quarta-feira a gente continua aqui com o livro de Êxodo, avançando mais um pouco. Acredito que semana que vem a gente deve concluir o livro de Êxodo, que a gente está lendo aqui em torno de 5 a 6 capítulos por dia, são 40. A gente deve chegar aos 32 aí na quarta-feira. Vamos tentar encerrar o livro de Êxodo, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado. Sigam lá o nosso canal no YouTube, Conexões.Crenças. Nos sigam no Instagram. Cliquem lá na bio do Instagram para baixar a Bíblia Peshitta, capítulo Gênesis, diagramado, resumo ilustrado, bem bacana. Sigam também a Clima Digital no Instagram. E uma ótima segunda-feira a todos. Obrigado por estarem conosco. Vamos em frente. Uma ótima semana. Quarta-feira estamos juntos novamente. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.